Salmo 78. Povo meu, escuta minha lei, dá ouvido às palavras da minha boca. Abrirei minha boca numa parábola, exporei enigmas do passado, o que nós ouvimos e conhecemos, o que nos contaram nossos pais. Não o esconderemos a seus filhos, nós o contaremos às gerações seguintes. Os louvores de Yahweh e seu poder e as maravilhas que realizou. Ele firmou um testemunho em Jacó e colocou uma lei em Israel, ordenando a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, para que as gerações seguintes os conhecessem, os filhos que nasceriam. Que se levantem e os contem a seus filhos, para que ponham em Yahweh sua confiança. Não se esqueçam dos feitos do Criador e observem seus mandamentos, para que não sejam como seus pais, uma geração desobediente e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não era fiel a Yahweh. Os filhos de Efraim, arqueiros equipados, nos dias do combate, debandaram. Não guardaram a aliança de Yahweh, recusaram andar em sua lei. Esqueceram-se de seus grandes feitos e das maravilhas que lhes mostrara. Frente a seus pais, ele realizou a maravilha, na terra do Egito, no campo de Tanis. Dividiu o mar e os fez atravessar, barrando as águas como num dique. De dia guiou-os com a nuvem e com a luz de um fogo toda a noite. Fendeu rochedos pelo deserto e deu-lhes a beber como a fonte do grande abismo. Da pedra fez brotar torrentes e as águas desceram como rios. Mas continuaram pecando contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo na estepe, contra o Criador em seu coração, pedindo comida conforme seu gosto. E falaram contra Yahweh. Acaso Yahweh poderia preparar uma mesa no deserto? Com efeito, ele feriu o rochedo. As águas correm e as torrentes transbordam. Acaso também pode dar o pão ou fornecer carne ao seu povo? Ouvindo isso, Yahweh se enfureceu. Um fogo acendeu-se contra Jacó, e a ira levantou-se contra Israel, porque eles não tinham fé no Criador, nem confiavam em sua salvação. Contudo, ordenou as nuvens do alto e abriu as portas do céu para os alimentar, fez chover o maná, deu para eles o trigo do céu. Cada um comeu do pão dos fortes, mandou-lhes provisões em fartura. Fez soprar do céu o vento leste, e com seu poder trouxe o vento sul. Sobre eles fez chover carne como pó, aves numerosas como a areia do mar, fazendo-as cair no meio do seu acampamento, ao redor das suas tendas. Eles comeram e ficaram bem saciados, pois ele os serviu conforme queriam. Não haviam satisfeito o apetite, tinham ainda a comida na boca, quando a ira do Criador levantou-se contra eles. Ele massacrou seus mais fortes, prostrou a juventude de Israel. Apesar disso, continuaram a pecar. Não tinham fé em suas maravilhas. Ele consumiu seus dias num sopro e seus anos num terror. Quando os matava, então o buscavam. Convertiam-se e o procuravam. Recordavam que Yahweh era seu rochedo, que o Altíssimo era o seu Redentor. Eles o adulavam com a boca, mas com a língua o enganavam. Seu coração não era sincero com ele, não tinha fé na sua aliança. Ele, porém, compassivo, perdoava as faltas e não os destruía. Reprimia sua ira muitas vezes e não despertava todo o seu furor. Lembrava-se que eram apenas carne, vento que vai sem nunca voltar. Quantas vezes o afrontaram no deserto e o ofenderam em lugares solitários, voltavam a tentar ao Criador e irritar o Santo de Israel. Não se lembravam da sua mão que um dia os resgatou do adversário, quando operou seus sinais no Egito e seus prodígios no campo de Tanis, quando transformou em sangue seus canais e suas torrentes, privando-os de beber, enviou-lhes moscas que os devoraram e rãs que os devastavam. Entregou as larvas às suas colheitas e seu trabalho aos gafanhotos, destruiu sua vinha com granizo e seu sicômoro com geada, abandonou seu gado à saraiva e aos relâmpagos e o seu rebanho. Lançou contra eles o fogo de sua ira, cólera, furor e aflição. Anjos portadores de desgraças, deu livre curso à sua ira.
Da morte não mais os preservou, mas a peste entregou a sua vida. Feriu todo primogênito no Egito, as primícias da raça nas tendas de Cã. Fez o seu povo partir como um rebanho, e como ovelhas conduziu-os no deserto. Guiou-os com segurança e não temeram, e o mar recobriu seus inimigos. Introduziu-os em uma fronteira sagrada, a montanha que sua direita conquistara. Expulsou as nações de sua frente, com o cordel delimitou-lhe uma herança e pôs em suas tendas as tribos de Israel. Mas afrontavam ao Altíssimo Criador Ial, recusando guardar os seus testemunhos. Desviavam-se, traíam como seus pais, voltavam atrás como arco infiel, com seus lugares altos e indignavam, e o enciumavam com seus ídolos. O Criador ouviu e ficou enfurecido, e rejeitou completamente Israel, abandonou sua morada em Siló, a tenda em que habitava entre os homens. Entregou sua força ao cativeiro e seu esplendor à mão do opressor. Abandonou seu povo à espada, enfureceu-se contra sua herança. Seus jovens foram devorados pelo fogo e suas virgens não tiveram canto de núpcias. Seus sacerdotes caíram sob a espada e suas viúvas não entoaram lamentações. E o Criador acordou como homem que dormia, como valente embriagado pelo vinho. Feriu seus opressores pelas costas e para sempre entregou-os à vergonha. Rejeitou a tenda de Iosef e não elegeu a tribo de Efraim. Elegeu a tribo de Judá e o monte Sião, que ele ama. Construiu seu santuário como as alturas, como a terra que fundou para sempre. Escolheu Davi, seu servo, tirou-o do aprisco das ovelhas. Da companhia das ovelhas fê-lo vir para apacentar Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Ele os apacentou com coração íntegro e conduziu-os com mão sábia.